E aí galera, por anos, Charles foi considerado o telepata mais poderoso do mundo, mas até hoje faz parte da lista dos maiores e não perdeu nem um pouco a moral, porque foi o mestre dos dois telepatas de nível ômega. Inclusive também é um telecinético, apesar da sua telecinese ter sido bem pouco explorada nos quadrinhos. Atualmente vive em Krakoa e faz parte do conselho que atua diariamente para manter tudo em ordem. Também fazendo parte do sistema de ressurreição, atuando como o responsável na restauração da mente dos mutantes ressuscitados. De acordo com ele, os segundos podem ser uma eternidade no mundo da mente, o que afirma que os telepatas têm realmente uma mente infinitamente superior à grande maioria dos seres, se tratando do tempo de reação e percepção. Inclusive, na saga dos Vingadores vs X-Men, colocou vários heróis para dormir, incluindo o Thor, que é um deus. Mas não é algo a se espantar, já que tem feitos onde ajudou em batalhas contra entidades, assim como entrou em contato com seres como o próprio Galactus. Então, para esse vídeo, separei 3 feitos grandiosos e que gosto muito para a gente conhecer mais as capacidades desse mestre da mente. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Projeção pelo espaço. No capítulo 18 de Fabulosos X-Men, durante uma missão, a equipe ficou presa em um balão perto do espaço. Magneto os manteve por ali com oxigênio limitado enquanto estava na Terra trabalhando em uma máquina para criar um exército de mutantes superpoderosos. Sua intenção era criar um número ilimitado para que trabalhassem para ele, dominando o mundo. Já com relação aos X-Men, todos eram muito jovens e com pouca experiência. Charles teve que fazer quase tudo sozinho, dando todos os comandos à distância. O Homem de Gelo, que sofreu graves ferimentos capítulos antes, estava no hospital e começou a seguir as instruções do professor para salvar os companheiros, mesmo ainda muito enfraquecido. Detalhe é que, de acordo com Eric, o Bob era o mais jovem e o mais fraco de todos os originais, pra gente ver como as coisas mudam com o tempo, já que hoje é um dos raros ômegas. Mas o que não mudou foi a coragem do herói, que mesmo sozinho fez de tudo para impedir os planos do vilão, mesmo naquela época ele sendo considerado o mutante mais poderoso do mundo. Nesse meio tempo, o professor fez o que até aquele momento foi descrito como sua façanha mais difícil. Projetou seu pensamento em direção ao espaço para encontrar o estranho e dessa forma parar a ameaça que o Magneto representava. Detalhe é que nessa HQ descreveram como sua mente sendo projetada em direção ao infinito, o que afirma que não tinha ideia de onde deveria alcançar, mas não tinha outra opção a não ser elevar sua telepatia ao extremo. Usando poderes do Magneto. É sempre muito interessante ver os telepatas controlando outros seres para utilizar os poderes, seja possuindo seus corpos ou simplesmente controlando suas mentes. Mas o que deixa ainda mais impressionante, com certeza, é o fato de controlar alguém com grande resistência mental. O capítulo 304 de Fabulosos X-Men de 1963 começou com o Cortez sendo castigado por vários dos acólitos, pensando que ele havia deixado o Magneto morrer. Logo cortou para a cena do Charles, dizendo que desde muito cedo sabia que sua mente o faria diferente e distante dos outros. Mas logo depois, de surpresa, Magneto se aproximou com seus acólitos, sem que os X-Men percebessem. De acordo com a Jean, utilizando campos eletromagnéticos para mascarar sua presença, e de acordo com o próprio mestre do magnetismo, ele estava ainda mais poderoso que antes. Também disse que não ia mais permitir que o professor e seus alunos ficassem interferindo no trabalho dele de salvar a raça mutante e impedir que os humanos continuassem matando. Tempestade afirmou que os outros não podiam fazer nada, porque o mestre estava manipulando o ferro no sangue de todos ao mesmo tempo, o que deixou quase todo mundo ali sem defesa. Então ele trouxe para a Terra uma imensa estrutura chamada Avalon, uma cidade com tecnologia que até aquele momento era desconhecida no planeta.
Mas com a luta começando, a cidade flutuante começou a desabar. Jean e Tempestade tentaram segurá-la, enquanto outros heróis tentavam drenar a energia do Magneto. Para salvar a vida dos seus alunos e das milhares de pessoas que seriam mortas pela queda da cidade flutuante, Charles foi obrigado a controlar a mente do amigo mesmo com o elmo, para que ele levasse novamente a cidade em direção ao espaço, com a HQ afirmando que o telepata sempre se conteve, mas há momentos necessários onde precisa mostrar o poder que tem, e os dois foram voando em direção ao espaço. Mas na queda do Charles, o anjo conseguiu salvá-lo. Fênix Negra. E para terminar, também no capítulo 136 de Fabulosos X-Men, o Império Shi'ar começou comentando a ameaça que a entidade estava representando, afirmando que naquele momento era um perigo maior que o Galactus, já que o Devorador de Mundos está constantemente atrás de planetas, enquanto ela pode consumir tudo, principalmente estrelas, e acabar com o sistema solar do nada. Pouco depois, ela foi até a casa dos pais da Jean, mas a falta de humanidade acabou causando uma briga com a família, e na saída foi pega de surpresa pelos X-Men. Charles teve que utilizar uma rajada psionica para pará-la, mas não foi suficiente, e os dois começaram uma batalha que foi descrita como as duas mentes mais poderosas do planeta entrando em um confronto épico travado simultaneamente em todos os infinitos planos da existência. Ele tentou prendê-la dentro de uma rede indestrutível de bloqueios psionicos, resultando em um efeito semelhante a um pequeno sol. O professor admitiu que não ia conseguir vencer sozinho, mas sentiu a Jean ajudando, enfrentando a entidade e a deixando enfraquecida para que ele saísse com a vitória. É um feito absurdo, tanto para ele quanto para Jean, ainda mais se destacarmos o ponto que afirma como um duelo travado simultaneamente em todos os infinitos planos da existência. Lembrando que essa Fênix Negra não era a verdadeira Jean. A verdadeira estava em um casulo, que foi encontrado pelo Quarteto Fantástico. Então eu interpreto esse pequeno retcon como a Jean, mesmo distante, interferindo na batalha, ou sua essência com a entidade atuando da mesma forma. Fica aí duas maneiras legais de interpretar essa cena. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Sempre me pediram muito para editar sobre o professor, um dos seres mais poderosos da Terra e com certeza um dos personagens mais famosos da cultura pop, professor de vários dos nossos heróis favoritos e com um currículo invejável quando se trata de capacidades mentais. É bom lembrar que ele não é apenas mestre dos telepatas, também ensinou muita gente a criar suas próprias barreiras ou resistir a outros personagens com poderes semelhantes aos dele. E claro, há muitos outros feitos grandiosos que podemos incluir nos próximos vídeos. Então se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim me ajuda muito a saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!